Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, boa noite. Sou o professor Rafael. Estou aqui para apresentar o artigo científico A Construção de Conceitos no Ensino de Ciências, Práticas Pedagógicas e Processos Cognitivos para Aprendizagem Significativa. Bom, no contexto educacional, nós temos algumas dificuldades nesse processo de construção do conhecimento, especialmente quando o indivíduo vai escrever, principalmente quando aprende um conceito, né, digamos, uma definição, e ele precisa interpretar e escrever com as próprias palavras, o que é uma grande dificuldade, porque o estudante, ele acredita que tem que fazer do jeito que está escrito no livro, como o professor fala, como o professor deixa o material. Então, existem obstáculos nesse processo inicial, até de estratégias de estudo. E o que é marcante é a reprodução de conteúdos, porque ele copia da forma que está no quadro, ele não sistematiza do jeito próprio, o saber estudar é importante ali. E essa abordagem mecânica, ela prejudica o pensamento, a evolução do pensamento, das funções psicológicas superiores, e ele fica preso, né, a esse modelo, ele deveria ser mais autônomo. O registro das aulas são cópias, fotos ou até xerox, né, do material para que ele possa estudar, mas ele não desenvolve aquela capacidade de estudo do seu próprio material. Então, isso também reflete na inatividade ou na dificuldade de interpretação, principalmente no processo da escrita. O objetivo, então, foi analisar o engajamento dos estudantes no desenvolvimento de um objeto a partir, né, de uma sequência de imagens. Então, o desenvolvimento de um conceito a partir de uma sequência de imagens. Então, foi observado como esses estudantes engajaram, como eles fizeram, como eles se organizaram. Então, na fundamentação teórica, nós temos a teoria da aprendizagem significativa, que vai dizer que tudo precisa ter conexão com o que nós já temos, né? O que a gente já vem de aprendizado dentro, fora da escola. Então, essa associação é muito importante para a ampliação do repertório e a facilidade de escrita. E no processo de escrita, nós temos também os obstáculos epistemológicos. Então, a primeira aprendizagem, digamos, a primeira vez que vai se aprender, algumas questões podem ocorrer. Interpretações que não deveriam ser, desvios, simplificação de um conceito para tentar aprender, ou desenvolver de uma forma que não era para ser, né, em outro contexto. Então, é importante a exploração dos contextos para superar esses obstáculos. Existe também o efeito, né, dos vieses cognitivos, por exemplo, Dunning-Kruger, quando o aluno ou estudante já imagina saber tudo sobre o assunto, ou quando ele ignora alguma coisa para tentar conseguir fazer a escrita. Então, essa falsa impressão de que conhece também pode dificultar no processo da escrita e ou haver uma confusão, né, na hora do conceito em si. E, de fato, o conceito de definição tem propostas diferentes, apesar de parecer, né, muito semelhante. O conceito ele já tem uma ideia mais abstrata, mais subjetiva, é a construção do indivíduo naquele contexto que ele está estudando. Então, a gente não tem marcas teóricas, digamos, de reprodução. E sim, é uma forma mais leve, uma forma mais do sujeito escrever aquilo que aprendeu. Já a definição é algo mais formalizado, aceito por um grupo, coisas, por exemplo, que vêm do dicionário, que tem uma aceitação universal. Mas a gente pode interpretar essa definição e conceituar, né? A metodologia é uma pesquisa qualitativa, descritiva, com procedimentos de campo. Os sujeitos de pesquisa foram 40 estudantes do curso de pedagogia de uma instituição privada de ensino superior. E as etapas das atividades foram: primeiro, foram apresentadas as imagens para que os indivíduos pudessem, né, fazer os registros sobre cada figura, são 5 imagens.
Depois foi apresentado um instrumento para que eles pudessem registrar o que foi observado, né, nessas imagens, no momento de realização, e depois comparar o conceito construído com a definição estabelecida para o objeto. O objeto que foi, né, observado, que apareceu nas figuras, foi a faca, e aqui tem uma definição formal, né, no site da internet, com um dicionário, que vai dizer que é qualquer objeto cortante capaz de ser empunhado, e elas podem ser usadas por mais diferentes aplicações: ferramenta, arma, objeto de decoração. E existem várias combinações de geometrias, lâminas, metais e métodos de fabricação, cuja combinação torna adequada a determinado tipo de uso. Então, essa aqui é a definição padrão. E a partir disso, quais foram os resultados? Revelaram que 80%, 32 estudantes conseguiram construir o conceito de faca a partir da visualização, né, dos objetos, das figuras. Eles usaram as próprias palavras a partir dos contextos que foram apresentados. E quando a gente fez o trabalho de debate sobre a comparação com a definição, eles perceberam que as respostas não eram totalmente de acordo assim com todos os elementos que tem a definição, mas eles, né, seguiram vieses diferentes, caminhos diferentes e se complementaram. E está tudo ok, está tudo bem. Isso foi interessante. As expectativas, né, sempre queria acertar tudo, colocando todas as evidências, mas foi bem interessante, né? Outras especificidades os estudantes inseriram, como geometria da lâmina, tipos de metais, métodos de fabricação foram inseridos. Até como questão como arma, né, também foi falado. E em relação a 8 estudantes, eles meio que copiaram da internet alguns fragmentos, então eles não se sentiram à vontade ou tiveram alguma desconfiança no processo, um medo de errar também, né? É um item muito importante ali. Então, aqui alguns exemplos, né, de registros e construção conceitual. Então, o primeiro estudante, ela descreveu bem, né, com frases, com textos, cada imagem e conseguiu descrever o objeto, né, que é a faca, a partir dessas observações, seguindo esse fluxo. Já a segunda estudante, ela também fez um registro mais textual e também conseguiu descrever, né, mas principalmente com alimentos, que ficou mais na mente deles também. Depois, o terceiro estudante, ele foi mais conciso, com palavras-chave ou frases menores, e ela também foi mais enxuta na hora da definição. Isso foi interessante nessa questão de síntese, como que é. Então, cada um tem uma forma de escrever, mas conseguiram atingir os objetivos. Então, como conclusão, os estudantes gostaram, né, conseguiram realizar a atividade, acharam mais interessante, até para não ter aquela obrigatoriedade de acertar tudo, ou de colocar igual ao conceito, né, perdão, igual à definição que é colocada. Então, essa, sim, é a construção autêntica dos conceitos. E ele é essencial para uma aprendizagem significativa, para a evolução da estrutura cognitiva, do repertório, para seguir adiante, né, de uma forma crítica e criativa. Então, essas práticas e outras permitem, né, incentivam os estudantes a evitar a reprodução, de eles conseguirem explanarem, escreverem, registrarem da sua maneira, usando suas palavras, que é o melhor movimento. Assim como na leitura, a leitura e a reescritura daquele texto, daquele parágrafo, também é extremamente importante porque passa pelo nosso filtro mental, né? A maneira que a gente aprende. Então, foi muito bem aceita e eles gostaram bastante. Então, muito obrigado, pessoal. Então, aqui, qualquer dúvida, qualquer contato, tá aí meu e-mail. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, fiquem com Deus. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.